Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em Mateus 6,6, que vai dizer assim: Tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui hoje nós vamos falar sobre oração. Mas graça, a oração, sim, porque a oração é a chave da vitória. Quem tem uma vida de oração, tem uma vida de vitórias. Porque quando nós temos uma vida na presença do Senhor constante em oração, o Senhor, ele se revela a nós, aleluias. Mas quando nós temos uma vida morna na presença do Senhor, quando nós só oramos, quando estamos reunidos num templo, quando nós só buscamos a presença do Senhor só em determinadas circunstâncias, isso não vai fazer efeito nenhum para a minha vida e para a tua vida. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós pagamos o preço em orar, em buscar, em clamar ao Senhor. Ele vai ouvir as nossas orações do alto céu e ele vai se revelar a nós em nome de Jesus. E nós vamos começar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O poder da oração, quando você ora, algo acontece, aleluias. Então, quando nós oramos, nós mudamos a atmosfera espiritual. O Senhor, ele se move ao nosso favor. Ele vê que verdadeiramente nós estamos buscando a tua presença, aleluias. E você já percebeu que quando tudo falha, a oração ainda funciona? Todas as vezes que nós procuramos socorro no homem, em circunstância, elas vão falhar. Mas quando nós procuramos o socorro no Senhor através da oração, através da comunhão com Ele, Ele vai se fazer presente sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A oração não é o último recurso. A oração é o primeiro estágio, aleluia. Então nós temos que colocar a oração em primeiro lugar nas nossas vidas. Não importa o momento que nós estamos passando, nós precisamos ter uma vida de oração na presença do Senhor para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A oração, de um jeito justo, pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos justamente, quando nós clamamos a presença do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração e tiramos toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que tem nos impedido de estar na presença do Senhor, a oração, ela flui, aleluias. Em Tiago 5,16 vai dizer assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode os seus efeitos, a súplica do justo. Então, quando nós oramos pela nossa vida, quando nós oramos pela vida dos nossos irmãos, nós somos curados, nós somos sarados, e a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então nós precisamos ter uma vida de oração, não uma oração egoísta, porque eu preciso, eu tenho que viver, não. Eu vou orar porque o meu irmão está necessitado, porque eu tenho que sentir a dor do meu irmão e orar e buscar, clamar, chorar pela vida do meu irmão, porque a dor do meu irmão tem que doer em mim. Que é fácil você sentir a sua dor, você buscar por você, mas é difícil você pagar um alto preço pela vida do teu irmão, você orar pelo teu irmão, você jejuar pelo teu irmão, sabendo que quando você faz por amor, o céu se move ao nosso favor em nome de Jesus Cristo. E quando nós oramos, o céu ele se move. Deus trabalha nos bastidores. O impossível começa a ser alinhado por Deus.
Aquilo que aos nossos olhos parece que não tem jeito, mas quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando a face do Senhor, Ele começa a quebrar laço, Ele começa a quebrar embaraço, Ele começa a quebrar cadeias, tirar empecilhos, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós oramos, e o cenário parece que piora. Mas aí tá o detalhe, Deus está trabalhando. Por mais que a gente não consiga enxergar uma melhora, Deus ele está trabalhando. Porque quando eu e você fazemos uma faxina, a casa aparentemente está organizada, não é? Mas quando a gente começa a fazer a faxina, a gente começa a colocar as coisas para cima, a casa fica de ponta cabeça, não é verdade? Aí a gente começa a limpar, começa a varrer, lavar, e depois que tá tudo limpinho, a gente começa a colocar as coisas no lugar, tirar pó, a casa fica limpa, fica cheirosa. Não é assim que acontece? É a mesma coisa nas nossas vidas espirituais. Quando nós começamos a orar, parece que o negócio fica feio de vez. Mas é o Senhor fazendo a limpeza, é o Senhor tirando aquilo que precisa ser arrancado, é o Senhor limpando o ambiente para que Ele possa acrescentar coisas novas em nome de Jesus Cristo. E é o que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós vemos que o negócio começa a piorar e nós paramos de orar, nós paramos de buscar, nós paramos de acreditar que vai acontecer um milagre, aleluias. Mas o Senhor nesta manhã Ele está dizendo, não pare, continue orando, continue crendo, porque eu estou aqui. Eu vou fazer, não é no teu tempo, é no meu tempo, em nome de Jesus Cristo. Não é na tua hora, é na minha hora. Você não está vendo o que eu estou fazendo, você não está vendo que as coisas estão se movendo, aleluias. Então creia que eu estou operando, aleluias, em nome de Jesus Cristo. E a oração não muda apenas a circunstância, ela muda primeiro eu e você. Ela fortalece e acalma, direciona e renova a nossa fé. Quando nós estamos orando, a oração ela nos renova, ela acalma o nosso coração e ela renova a nossa fé no Senhor, aleluia. Então nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Daniel, ele orou e Deus fechou a boca do leão. Ana orou e Deus abriu o seu ventre, aleluia. Jesus orou e recebeu força para cumprir a sua missão. Se Jesus, que era o cara, Filho de Deus Todo-Poderoso, ele orou para poder concluir a sua missão, imagine eu e você, que somos pecadores, que somos falhas. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor, aleluia, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. A oração é uma conexão direta com Deus quando pode todas as coisas. Deus, ele pode todas as coisas. Então nós precisamos ter uma conexão direta com o Senhor. Muitas das vezes nós vamos atrás do pastor pedindo oração, atrás da irmãzinha pedindo oração. Mas eu e você, nós temos orado? Nós temos clamado ao Senhor? Nós temos colocado diante do Senhor aquilo que tem nos afligido? Aquilo que tem tirado a nossa paz, tirado o nosso sono? Aquilo que tem nos estabilizado? Nós temos colocado mesmo diante do Senhor? Nós temos confiado nele que ele vai fazer, aleluias. Nós precisamos ter uma vida alicerçada em Cristo, para que nós possamos viver as promessas do Senhor se cumprindo sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Talvez você não veja na hora, talvez demore um pouco, mas toda oração sincera é ouvida. Sabe aquela oração que sai lá de dentro? O Senhor sabe quando nós vamos falar com Ele sinceramente, Ele ouve. E quando nós estamos falando com o Senhor, nós precisamos, primeiro, pedir perdão, confessar os nossos pecados ao Senhor.
Porque não adianta nada eu e você orar, jejuar, ler a palavra, sendo que nós estamos presos, sendo que os nossos corações têm mágoa, tem rancor, tem ódio, tem sentimento que impede Deus trabalhar. Então nós precisamos limpar os nossos corações. É difícil? É. Mas começa a orar e fala, Senhor, tira todo o sentimento que não vem de ti, tira todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura em nome de Jesus Cristo, porque eu quero ser ouvida por ti. Eu quero que a minha oração ela ultrapassa o teto, que ela chegue diante de ti, Senhor. Se tem alguma coisa, Senhor, que tem impedindo da minha oração chegar até ti, arranca em nome de Jesus Cristo. Mostra aonde eu preciso ser tratada, aonde eu preciso ser curada, para que eu possa viver as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque é fácil você continuar orando como se nada tivesse acontecido, mas o difícil é você reconhecer aonde você tem falhado e pedir perdão ao Senhor, pedir para que o Senhor te ajude a liberar perdão e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes as pessoas nos machucam, nos ferem, e nós temos que chegar na pessoa e pedir perdão. E muitas vezes fala assim, mas Senhor, não fui eu, foi ela. Mas quem é o servo do Senhor? Quem é a Bíblia lida na terra? É eu e você. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Se Cristo, quando foi crucificado naquela cruz do Calvário, ele falou, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por que eu e você temos que achar que nós somos super-homem, super-mulher, que nós somos o bam-bam-bam? Nós não somos nada. Porque quando nós baixarmos a sepultura, essa carcaça aqui, ó, essa pele aqui, já era. O bicho vai comer. Só vai ficar o esqueleto. E o que vai valer a nossa arrogância? O que vai valer o nosso rancor? As nossas mágoas não vai valer nada. Hoje ela só presta para nos deixar doente. Hoje ela só presta para nos machucar, para nos impedir de viver as promessas do Senhor. E nesta manhã, o Senhor está nos chamando a nos abrir os nossos corações, liberar perdão, para que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Pai, aleluias, porque Ele quer nos abençoar. Este é o ano da nossa vitória. Se você quer viver vitória, se posicione, tira tudo aquilo que não te agrada, coloca a casa em ordem, aleluias. Por mais que doa, coloca a casa em ordem, para que o Senhor possa reinar na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo, e você possa testemunhar o agir do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor não procura palavras bonitas, Ele está procurando corações sinceros. E quando oramos, traz felicidade para as nossas vidas. A oração, temos que orar quando estivermos cansados, porque a oração, ela nos renova a nossa força em nome de Jesus Cristo. Temos que orar quando não souber o que fazer. Às vezes chega notícias, às vezes acontece cenários na nossa vida que a gente perde a ação, a gente não sabe o que fazer. Mas nós vamos orar e falar, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer nesta situação, mas entrega essa situação nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para fazer, Pai. Então faça o teu melhor nessa situação. Por mais que me doa, Senhor, eu quero a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e a minha não presta, aleluia. E nós precisamos ter uma vida de oração. Porque a oração é a chave da vitória. Uma mulher poderosa não é quando ela está de salto, maquiada, bem vestida. Ela está imponente. Ela está mostrando que ela está ali, ó. Que ela está em cima. Mas quando ela se coloca de joelho na presença do Senhor,
aí o poder de Deus desce sobre a vida dela, sobre a vida dele, muda a história, transforma cenário, aleluias. Então nós precisamos estar prostrado na presença do Senhor. Muitas das vezes nós nos prostramos a homens que não podem fazer nada por nós. E nós esquecemos de nos prostrar diante daquele que morreu por nós naquela cruz do Calvário. Quem morreu por mim e por ti? Foi Jesus Cristo, não foi outro. Foi Jesus. E lá na cruz do Calvário nós temos vitória. Na cruz do Calvário nós temos redenção. Na cruz do Calvário nós temos vida, vida e abundância. Para que nós possamos viver as promessas do Senhor. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, aleluia. E nós precisamos crer que Ele está trabalhando. Por mais que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, nós precisamos crer. Se você não está conseguindo crer que o Senhor está operando, fala, Senhor, ajuda a minha fé. Me ajuda a crer que o Senhor está fazendo um milagre, aleluias, em nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele é o único que pode mudar a história das nossas vidas. O decreto de Satanás já foi finalizado, mas o meu e o teu ainda não. Porque o Senhor tem muito mais para fazer na minha vida, na tua vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar o nosso cenário. Basta que eu e você obedeça a palavra. Basta que eu e você tenhamos uma vida íntegra diante da presença do Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele valoriza a intimidade e não a aparência. Ele não quer que nós sejamos que nem aqueles fariseus que tá jejuando, tá contando para todo mundo, tá de pé, ó, eu tô orando, ó, eu tô fazendo, não. Tranca no teu quarto, vá pro seu quarto, fecha a sua porta, vai falar com teu pai em secreto. Busque a presença do Senhor. Porque Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Ele quer que verdadeiramente eu e você tenhamos uma vida posicionada na presença dEle. Daniel, ele teve um diferencial, porque ele orava 3 vezes ao dia. Por mais que o cenário era difícil, por mais que ele estava sendo injustiçado, ele orava. E se você quer viver as promessas do Senhor sobre a tua vida, busque a presença do Senhor. E eu vou trazer mais um versículo que o Senhor tem falado comigo desde o final do ano passado, e Ele continua falando comigo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisas nova, está a sair na luz, porventura não percebeste? Eis que porei caminho no deserto, rio no ermos, aleluias. O Senhor, Ele está fazendo coisa nova. Só que para Ele se movimentar, eu e você também precisamos nos movimentar. Nós precisamos atrair a presença do Senhor. Nós precisamos estar aliançado com este Deus maravilhoso, como graça. Tendo uma vida de comunhão, tendo uma vida de santidade, obedecendo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes nós obedecemos ao Senhor. Algo que a gente não quer fazer. Mas por amor a Cristo, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, o cenário começa a mudar. E nós começamos a ficar grato por aquilo que o Senhor faz.
Aleluias. Eu confesso a vocês que o Senhor, às vezes, ele pede para mim fazer algumas coisas assim que, olha, eu falo, pai, eu não vou fazer isso. Imagina, eu não vou? Aí eu fico, não, Senhor, eu não vou fazer isso. É loucura. Como? Para mim não dá. Aí o Senhor vira para mim e fala assim, tá, é loucura. Para você não dá? Eu falo, não dá, é loucura mesmo, pai. Aí ele vira para mim e fala assim, então tá bom, não faça. Mas não foi você que virou para mim e falou que você faria o que eu quisesse? Que a sua vida me pertence? Que não seja mais feita aquilo que você quer, mas aquilo que eu quero? Aí eu falo, tá bom, Jesus, vou lá, pai. Vou lá. Aí, como diz o outro, coloco o rabinho no meio das pernas e vou obedecer. Muitas das vezes não tem sentido o que o Senhor pede para a gente fazer. Com sentido ou sem sentido, obedeça. É tão gratificante quando você obedece ao Senhor, mesmo quando você não quer. Às vezes você quer morder a testa de alguém, porque nós somos seres humanos. E você fala, vai lá e faz isso, vai lá falar isso. Aí você fala, Senhor, eu tenho vontade de morder essa testa, eu tenho vontade de pegar nesse pescoço. E você fala, guarda a sua vontade, vai fazer a minha vontade, porque a sua vontade não presta e a minha presta. Então, quando nós levantamos a mão, entregamos a nossa vida ao Senhor, falamos, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, que não seja mais a minha vontade, o meu querer, mas a tua vontade, o teu querer. Então, meu bem, a gente não tem mais para onde ir. É só obedecer. Nós precisamos manter um relacionamento com o Senhor. Muitas das vezes nós estamos assim tão acomodados em só fazer. Às vezes nós estamos dentro da igreja, correndo de um lado para o outro. Nós acabamos esquecendo que nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque eu e você somos o verdadeiro templo do Senhor. Nós precisamos tirar tempo para ouvir a palavra, tempo para ser ministrado, tempo para ter comunhão com o Senhor. Porque não adianta ficar correndo de um lado para o outro e esquecendo que nós precisamos nos alimentar da presença do Senhor. Nós precisamos estar em constância com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, através do jejum. Ia ser tão tremendo, porque quando você busca mesmo, está na dependência do Senhor, a despeito de qualquer coisa, o Senhor, ele começa a se revelar a você de maneira sobrenatural. Ele começa a falar com você que você fala assim, não, eu tô ficando doida, eu tô ouvindo vozes que... Mas não, é o Senhor que está falando contigo. E o Senhor, ele quer falar com você, tete a tete. Como ele falava com Samuel, como ele falava com o seu sacerdote, o Senhor quer se revelar a mim e a você. Então eu e você, nós precisamos ter uma vida de comunhão intensa na presença do Senhor. Tira um tempo para ler a palavra, tira um tempo para o seu devocional, tira um tempo para adorá-lo, aleluias. Porque o louvor, a adoração quebra o jugo, quebra a cadeia, quebra grilhões, aleluias. E eu e você, nesta manhã, nós precisamos reconhecer que nós precisamos muito mais estar aliançado com o Deus Todo-Poderoso. Se essa palavra tocou o teu coração, se inscreva nesse canal, dê um like, compartilhe este vídeo para que vidas sejam alcançadas. E quando palavras novas subir, o YouTube te notificar,
coisa nova chegando, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de restauração para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos todos no mesmo barco, todos nós precisamos buscar a face do Senhor. Não existe aquele que não precisa. Nós precisamos. Nós somos carne, nós somos pecadores. E o Senhor, Ele está de braços abertos, pronto para nos abençoar. Basta que eu e você nos colocamos na presença dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu resplendor dEle sobre ti, que a misericórdia deixe que Ele te dê a paz. Se assim Ele permitir, estarei de volta com o momento de oração. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fique na santa paz do Senhor. Aleluia.